Falar sobre a criação do GOB, uma página histórica de belíssima confluência de ideias, de virtudes humanas, é, como qualquer página histórica da maçonaria, algo alvissareiro que eleva a dignidade do ser humano. No caso da criação do GOB, temos que falar de imediato em 3 lojas. As 3 lojas que criaram a obediência nacional. A loja número 1, a número 2 e a número 3. A número 1, a Comércio e Artes, que botou logo em ação a ideia de fugir do jugo do Grande Oriente Lusitano, e as outras 2, a número 2, União e Tranquilidade, e a número 3, Esperança de Niterói, que seguiram a loja mãe, entre aspas. Essas lojas formaram o berço sobre o qual foi instalado e já instaurado o Grande Oriente do Brasil para ter vida ativa, o que ocorre até os nossos dias, 190 anos depois. No século XVIII, havia muitas revoluções, muitas ideias efervescentes, muitas formas de pensar diferentes, e temos que assinalar 3 revoluções principais nesse século que foi chamado o século das luzes ou o século das revoluções. Em 1769, temos que registrar a Revolução Industrial, com a máquina a vapor de James Watt. Naquele momento foi criada a indústria. O capitalismo começou a lidar com grandes espaços, diferentemente de hoje, que o capitalismo tem que lidar com o tempo. São 2 vertentes tirando, o espaço e o tempo. Mas naquele momento, na Revolução Industrial, foi forjada a forma de relacionar o ser humano com a tecnologia. Temos também a Revolução de 1776, a chamada Revolução de Filadélfia, na Pensilvânia, ou Revolução Americana, no momento em que os nossos irmãos do norte da América estavam formando a sua nação. Ali, aqueles ideais de liberdade, igualdade e democracia contribuíram para mudar a forma de pensar do mundo em relação aos regimes. A Revolução de Filadélfia foi um marco na história da humanidade e nós temos hoje a maior nação do planeta formada por aqueles princípios. Temos também a Revolução Francesa, a de 1789, que é a que mais mandou formas diferentes de pensar o regime governista, de mudar o pensamento da humanidade e tornar definitivo os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, que afinal é um aforisma que foi encampado pela ordem maçônica. No meio do século XVIII, há indícios em 1750 de um Grande Oriente com inspiração francesa, na Bahia. A França teve esse mote de mandar ideias para todo o planeta. Então, no meio do século XVIII, esse Grande Oriente francês tentou ser construído na Bahia. Não prosperou, mas as ideias prosperaram. Tanto que mais tarde vai ter a Insurreição Mineira, toda polvilhada de ideias revolucionárias francesas. Em 1760, 10 anos, portanto, depois do Grande Oriente francês na Bahia, todas as cidades americanas já estavam permeadas pela maçonaria, todas elas. Então vejam que 40 anos antes do século XIX, que assinalou a criação do GOB, todas as cidades americanas existentes já tinham maçonaria. Hipólito da Costa, por exemplo, um brasileiro, jornalista, que foi praticamente criado na Europa, que teve diversas peripécias, ajudou o reinado português, mas pelo fato de ter sido iniciado lá em Filadélfia, num dos 2 últimos anos do século XVIII, que é 1799, ele passou a ser perseguido pela Igreja Lusitana, tanto que ele foi preso, ficou esperando a morte pela Inquisição, e o Duque de Sussex, irmão do rei George IV, que era um grão-mestre da ordem maçônica britânica, sequestrou ele, entre aspas, subornou a guarda lusitana e levou ele para Londres. Lá em Londres ele foi um bastião de resistência. O Hipólito da Costa foi um homem tão apaixonado pela linha de resistência contra o colonialismo na América Latina, que ele praticamente construiu a ideia de independência no Brasil, que foi usado por José Bonifácio. O Hipólito da Costa, com seu armazém literário, que mais tarde transformou-se em Correio Brasiliense, ele contaminou, entre aspas, pessoas como General Miranda, Abreu Lima, Bolívar, O'Higgins,
que causaram também independência em todos os países da América Latina. Aqui tem-se como certo que Zé Bonifácio tenha sido muito amigo de Hipólito da Costa. A maçonaria, quando entrou no século XIX no Brasil, experimentou grandes transformações políticas. Foi a maçonaria já formada, já estabelecida, que promoveu a independência, usando de Zé Bonifácio, um sábio, um homem que falava 8 idiomas, um dos maiores estadistas da época. O Brasil experimentou a independência brasileira, experimentou o fim do tráfico negreiro. Foi a maçonaria brasileira que conseguiu finalmente, arrostando todo o capitalismo do mundo e alguns aqui do Brasil, acabar com o tráfico negreiro em 1750, depois em 1771, com o nosso grão-mestre-geral Visconde do Rio Branco. Conseguimos a lei do ventre livre, que foi um golpe de morte na escravatura, e finalmente em 1888, com a nossa cunhada, a princesa Isabel, esposa do Conde de, que era maçom, ela com uma simples penada, que temos a cópia dela no nosso museu, ela acabou com a escravatura. Mais tarde, daí a pouco, teremos também uma epopeia maçônica capaz de acabar com os laços da monarquia no Brasil, uma monarquia despótica, e o Brasil acabou sendo o último na América Latina a promover a ideia republicana. Tudo nas mãos da maçonaria. Teve muito mais, que quando a maçonaria começou a crescer e estabilizar-se, já nos idos de 1801, com a primeira loja regular chamada Reunião, em Niterói, a maçonaria já tinha entrado definitivamente na cultura brasileira e os seus conceitos, seus preceitos, suas premissas, seus princípios já estavam totalmente disseminados na história do Brasil.